Olá, amigos do canal Dicas de Gestão. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito importante e fazer aqui um breve comparativo entre a norma ISO 9001-2008 e a 2015. Os objetivos que me levam a fazer esse vídeo é que nas minhas consultorias para a implantação da norma ISO 9001, eu tenho observado que as empresas, muitas delas não estão preparadas para a implantação, mas têm um desejo muito forte de ter um sistema de gestão da qualidade que leve a melhores resultados, seja em aumento de vendas, em qualidade, em redução de custos. O problema é que os custos são elevados e as empresas ficam um pouco de medo de fazer essas implantações. Ao mesmo tempo, muitas dessas empresas, pelo desconhecimento de detalhes da norma, elas pensam que elas estão muito distantes de uma certificação e muitas empresas estão muito próximas de uma implantação. Então o objetivo aqui é tornar a implantação da ISO 9000 mais rápida e mais barata. Então vamos lá. No canal Dicas de Gestão Evaldo Reinas, você tem lá diversos vídeos a respeito da norma. Esse é o primeiro falando da ISO 9001 detalhadamente. Nós vamos fazer com todos os requisitos ainda. Você vai acompanhar no canal. Mas há lá um vídeo no YouTube mostrando uma planilha, que é um checklist com as dimensões de atingimento de cada detalhe do requisito da norma, ajudando você bastante a fazer a sua auditoria interna. Então vamos lá, vamos entender um pouco o que é a família ISO. Nós temos a ISO 9000, que faz referência aos fundamentos e vocabulários utilizados no sistema de gestão da qualidade. Então quando nós falamos não conformidade, aqui na ISO 9000 ela define exatamente o que é não conformidade, o que é sistema de gestão da qualidade, ok? Na ISO 9004 você tem aqui as diretrizes e de melhoria e desempenho, ou seja, ela auxilia a organização dando dicas de como manter o sistema de gestão da qualidade de forma eficaz. A ISO 19011, apesar de não estar na família 9000, ela faz parte porque ela diz respeito às diretrizes para a auditoria da norma. É interessante conhecer e fazer cursos de ISO 19011. Se você precisar, entre no nosso endereço Evaldo Reinas aí e veja lá o programa de capacitação para isso. Entre em contato comigo e nós estaremos entrando em contato com a sua empresa para fazer o treinamento de auditores internos. Ter um auditor interno é muito importante porque é bom ter uma pessoa que cuide dos processos de qualidade na empresa. E a ISO 9001, que é a certificável, do qual essas diretrizes da auditoria elas estão inclusas num dos requisitos da ISO 9001. Nós vamos ver ainda para frente em outros vídeos cada detalhe dessa norma. Então a ISO 9001 é que é a certificável, as demais são de apoio e a 19001 é a ISO que trata da auditoria. A norma ISO 9001 ela foi publicada em 2015, o tempo de adequação é de 3 anos, ou seja, então agora em 2018 terá que haver a adequação para ela, quem quiser continuar com o selo da norma. A de 2008 certificou até o ano passado e a partir de setembro de 2018 há obrigatoriedade de atender aos requisitos da norma 2015. Portanto, se você ainda não fez a sua atualização para 2015, você só tem aí mais 8 meses pela frente. As principais mudanças que aconteceram nas normas 2008 e 2015 com relação aos requisitos. Então, quem cumpria muitos dos requisitos da 2008 continua cumprindo da 2015, né? Supostamente que o seu sistema de gestão da qualidade ainda está em pleno funcionamento. E então essa estrutura ela não teve aí muita alteração, ela abriu um pouquinho mais de 8 para 10 itens, justamente para ajustar as necessidades do mercado com relação principalmente ali o contexto da organização, a liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Você veja que os 3 primeiros itens eles seguem exatamente a mesma referência nas duas normas. Aqui nós temos os princípios da qualidade, perdão, os princípios da qualidade que também foram ajustados aí de 8 para 7, porque, principalmente fazendo uma junção do 4 ou 5 na abordagem por processo, daí uma grande necessidade de ter os processos devidamente identificados, né? Não, ele só preenche alguns requisitos, mas é importante ter
os processos, não que ele seja a base de tudo, mas ele é muito importante no seu planejamento, execução e avaliação. Então, foco no cliente, liderança continuou, envolvimento das pessoas passou para competência e comprometimento, a abordagem de processo e os sistemas para gestão passou em abordagem de processo, a melhoria contínua somente trata como melhoria, ou seja, o processo de melhoria como um todo, a abordagem factual para tomar decisão, para decisões baseadas em informações. Aparentemente parece a mesma coisa, mas ela tem uma grande significância quando você começa a abrir os requisitos dessa mudança de ver esse parâmetro. E da relação mutuamente benéfica para fornecedores para a gestão de relacionamento de uma maneira geral, não no tocante apenas a fornecedores. Então vamos lá, o anexo SL também um novo nome que apareceu aí, ele não era assim tão falado, tão difuso, tão comum, mas ele faz um alinhamento da estrutura das normas ISO 9001 e é muito importante conhecer essa estrutura porque ela vai especificar aí principalmente aspectos de alteração entre 2008 e 2015. Bom, a estrutura então ficou assim, conforme nós já vimos nas transparências passadas. Então vamos analisar, entendendo aqui que a 1, 2 e 3, escopo, referências normativas e terminologia e definições, como ela ficou a mesma coisa em relação a 2008, nós não vamos fazer nenhuma referência direta a ela nesse momento, porque ela mudou muito pouco e ela é necessária, é interessante para o processo de desenvolvimento do sistema de qualidade, mas como ela não mudou em relação à norma anterior, nós não vamos estar enfocando aqui com muito detalhe, tá? Mas ela é bem tranquila e praticamente pro forma dentro do sistema da avaliação da ISO 9000. Então vamos para o contexto 4, né, o contexto da organização, que propriamente dito daqui em diante é que começa o processo de abordagem para os requisitos propriamente ditos, ou seja, a organização e os seus requisitos. O contexto da organização ele se destaca principalmente pela análise SWOT, ou PEST, né, quem utiliza aí que é o PEST, ele confirma essa sigla tanto em português como em inglês. Normalmente sistemas de gestão da qualidade, sistemas de gestão de maneira geral, eles todos têm uma origem americana, então são muitos termos em americano, em inglês, que é interessante saber, né? E o PEST quer dizer ali fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. Já a SWOT tem a ver com oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, que engloba ali uma ferramenta muito interessante que está dentro do planejamento estratégico. E o planejamento estratégico e mesmo o plano de negócio são muito importantes para garantir o bom andamento desse item 4 dentro da norma ISO 9000. Então, se você tem aí um planejamento estratégico, você diria que você já está um bom caminho andado. Se você tem um planejamento estratégico, obviamente, está usando ele para tomar decisões, ele faz parte da vida da gestão da sua empresa, não que tenha ele guardado na gaveta, então ele é uma boa ferramenta para você dar passos adiante aí no requisito 4. No requisito 5, que ele entra aí no aspecto de liderança, que ele não era enfocado separadamente na norma anterior. É muito bacana esse tópico porque ele fala da atitude de liderar, ou seja, ele envolve todas as pessoas dentro do processo de qualidade. E com relação à definição agora de 8 para 7 princípios da qualidade, o papel de liderança tem um papel muito importante porque ele tem a responsabilidade de apoiar a equipe, tanto de forma técnica como comportamental. A questão também de você desenvolver a liderança estratégica alinhada lá com o planejamento estratégico lá do requisito 4. E claro que o envolvimento da alta direção, como para esclarecer, motivar, suscitar a importância da participação de todos no sistema de gestão da qualidade, colocar isso como posicionamento perante a organização, e lembrando que mais do que falar, o exemplo é que torna as pessoas coparticipantes de qualquer programa dentro da empresa. Aqui entramos no 6, que é o planejamento. Aqui nós fizemos uma referência à norma ISO 31000. Ela já vinha de alguns anos, ela não sofreu modificações. E a ISO 31000 ela fala de requisitos com relação ao sistema de gestão de risco, que é um enfoque da norma ISO 9001-2015 a partir desta versão. Mas não há necessidade de você olhar os próprios requisitos da norma
2015 ela já enfoca os pontos básicos e se você verificar todos os requisitos, ela leva em consideração a capacidade da empresa de assumir riscos. Então, o tópico 6, planejamento, na ISO de 2008 falava somente da integridade do sistema de gestão, que não podia ser comprometida, né, quando as alterações fossem planejadas e implementadas na organização. Já na nova versão, a integridade do sistema ainda deve ser mantida, porém o foco agora deve estar em garantir a eficácia da mudança. Então antes bastava mudar, agora não. A mudança tem que gerar algum resultado. Então por isso que você deve considerar o propósito das alterações e as potenciais consequências, disponibilizar recursos e atribuir responsabilidades necessárias para que a implantação da mudança, né, seja realizada de forma organizada e sistemática dentro da empresa. Além disso, será preciso analisar ainda se novos riscos ou oportunidades foram geradas a partir dessas mudanças, porque você faz mudança, melhora alguma coisa e tende talvez a piorar outra, e é uma questão de fazer a avaliação aqui dentro do requisito 6, está preparado para garantir essas circunstâncias. No tópico 7, que fala do suporte, então na ISO 9000-2015, que entra com esse título de suporte, é justamente fazendo uma referência a todos os recursos que tornam possíveis a realização das atividades organizacionais de apoio. Esse item, como o próprio nome diz, busca direcionar a gestão e fornecer meios para apoiar a execução, tornando possível para que as organizações possam atingir os seus objetivos. Então tem todo um processo aqui. Nesse ponto, eu peço para você parar um pouco para pensar como o nível de importância desses requisitos até aqui, com relação principalmente a trazer as pessoas junto de você, para que a empresa como um todo possa dar prosseguimento a esse sistema de gestão da qualidade. Se você fazer um comparativo aqui nos tópicos 4, 5, 6 e 7, dentro da figura do PDCA, ele vai estar ali encaixado dentro do P. Então até aqui nós falamos de planejamento dentro da empresa, que uma das obrigatoriedades e das sugestões, até para você ter um sistema de gestão da qualidade mais aprimorado, é trabalhar com a ferramenta PDCA para planejamento e o MASP para a solução de problemas. A partir do tópico 8, nós já entramos na operação. Então, a operação propriamente dita é a execução dos requisitos anteriores, né? Então, a tua operação funcionando e os requisitos anteriores sendo colocados em prática, avaliados, face a confirmação dos requisitos. Então, se a organização deve planejar e implementar e controlar os processos que foram definidos lá no requisito 4, necessários para atender os requisitos para fornecimento dos produtos e serviços que se definiu que vai ser servidos, né, para implementar ações determinadas lá no requisito 6. Então você veja como a operação ela faz ela dá uma interligação entre todos os requisitos na prática. Isso é muito interessante, tá? Então a operação ela vai confirmar que as práticas elas estão acontecendo realmente dentro daquilo que foi planejado. O requisito 9, avaliação de desempenho, na verdade é uma verificação, ela entra lá no check, assim, só fazendo uma referência, a operação entra no do, ou seja, é o D do PDCA, e a avaliação de desempenho é o C do PDCA, que entra aqui então o check, é verificar o que está fazendo, se está de acordo com o planejado. Então se aqui na operação você vê a execução, aqui você vê os resultados que foram esperados, se eles realmente estão acontecendo conforme o planejado. Por exemplo, uma organização que mede o prazo de entrega de seus produtos aos clientes, usando como indicador a média para essa característica, então a média de entrega. Analisando os resultados, você verifica que o valor obtido está abaixo do acordado com os clientes. Mas isso não pode ser verdade para todas as entregas, então só algumas. Mas na média você vai ter um parâmetro. Para verificar a conformidade, então, você como empresário deve ver a sua organização, analisar também os desvios padrão, ou seja, alguns que estão mais próximos dessa média, aqueles que estão com melhor desempenho. Por que estão com melhor desempenho? Talvez seja um ótimo indicativo para você começar a definir um plano de trabalho
para melhorar a sua entrega. Então é nesse ponto que você começa a fazer uma análise, uma avaliação e análise dos números. Nem sempre um número abaixo ele é considerado como prioridade. Aí vai depender de todos os fatores que você estiver analisando. Quando você estiver cumprindo o requisito, a análise crítica da direção, que ele tem tudo a ver com aquilo que você planejou no planejamento, e depois, já que não é você, empresário, que está fazendo tudo, você tem uma equipe fazendo isso, então é natural que esse resultado vai dizer para você se aquela equipe está fazendo conforme foi planejada a operação ou não. E, por fim, nós temos o requisito 10, que trata das melhorias, o processo de melhoria contínua, o tratamento das não conformidades, ações corretivas e, aqui não está, mas também das ações preventivas, porque você trabalha aqui com a melhoria da possível melhoria. Trabalha aqui também fazendo laboratórios. E essa estrutura está de acordo com o anexo SL. Esta seção ela é nova e aborda formas mais abrangentes de melhoria do que aquelas requeridas lá no tópico 8 da norma 2008. A abordagem anterior ela previa apenas a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade através dos resultados das auditorias. Na análise de dados, revisão pela gestão, normalmente levava em consideração a tomada de ações corretivas ou ações preventivas. A nova abordagem, ela inclui agora a melhoria também de produtos e serviços, futuras necessidades, as expectativas dos clientes, dos parceiros, a melhoria dos processos, para eliminar não conformidades. Então você não trata só a ferida, você trata a origem da ferida, você trata ali a base da onde surgiu aquele problema para eliminar essas não conformidades. Corrigir, prevenir, reduzir efeitos não desejados. Bom, também as melhorias destinadas ao desempenho global do sistema de gestão da qualidade, e não apenas a eficácia, né? Então você tem ali a integração dos processos. Agora a organização pode usar diferentes tipos de melhoria, além da melhoria contínua, porque antes você teria que usar uma metodologia de melhoria contínua, agora não. Você pode usar de qualquer forma, contanto que seja processo de melhoria, ela pode ser utilizada. É importante nesse ponto frisar que a norma ela não diz exatamente como você tem que fazer. Você pode, se o que você faz, eu sempre digo assim, olha, se você, claro que um papel de, quero que entender o seguinte, claro que um papel de pão, ele não é um documento certificável, vamos dizer assim. Mas se você tem um papel de pão e ali você faz o planejamento, e ali você controla, e ali você toma as decisões com base naquele resultado, melhora o seu processo com base naquelas informações, você está muito próximo de ter uma cultura de qualidade. Porque mais importante do que ter os instrumentos é ter a prática, que a sua equipe, a sua empresa pode ter para transcorrer o processo todo de implementação da qualidade. Bom, é isso aí, encerramos esse primeiro vídeo aqui. Eu agradeço a sua compreensão em ter visto esse vídeo até o final. Lembrando que o próximo vídeo nós vamos falar dos requisitos de 0 a 3, que fala da introdução, o escopo, né, da estruturação toda da norma. E a cada vídeo vamos estar lançando aí um novo ponto da norma, mas nós vamos falar de todos os requisitos até o requisito 10. Se você tem a oportunidade, acesse o YouTube no canal Dicas de Gestão. Lá você vai encontrar um vídeo sobre a planilha dinâmica com todos os requisitos da norma ISO 9001-2015, com indicador de atingimento para cada item da norma. Muito importante para você gerar a sua equipe e principalmente o seu auditor interno, para formar o seu auditor interno. Espero estar sendo útil, agradeço sua compreensão, a sua presença aí no nosso canal e desejo a você muito sucesso e que você consiga fazer muita coisa sozinho aí na implantação da ISO 9000. Um forte abraço, eu sou Evaldo Reinas, falando para o canal Dicas de Gestão.